Você já percebeu que muitas vezes uma mulher não se afasta por falta de amor, ela se afasta por falta de conexão emocional? Muitos homens acreditam que o problema foi uma discussão, um erro específico ou um momento ruim, mas na maioria das vezes o que acontece foi algo muito mais silencioso. A conexão emocional foi desaparecendo aos poucos. E quando isso acontece, o cérebro dela começa a se proteger. Ela se distancia, fica fria, parece indiferente. E aí, o homem entra em desespero, tentando fazer coisas grandes para reconquistar. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, não são gestos grandiosos que fazem uma mulher se apaixonar novamente. São atitudes psicológicas específicas que ativam conexão emocional. Hoje eu vou te mostrar 3 atitudes que fazem uma mulher voltar a sentir algo por você, mesmo quando ela está distante, mesmo quando ela terminou, mesmo antes de continuar. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e criadora do método da reconquista definitiva com base nos disparadores emocionais neurológicos. Método que tem mais de 14 mil alunos ao redor do mundo. E aqui, nesse canal, eu explico a psicologia por trás do comportamento feminino e das relações. Então, se você quer entender melhor como funcionam os vínculos emocionais, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, vamos para a primeira atitude. Primeira atitude, presença emocional real. Existe um erro muito comum que destrói relacionamentos lentamente. E a maioria dos homens nem percebe que estão fazendo isso. Eles acreditam que estar presente fisicamente é suficiente. Estar na mesma casa, no mesmo sofá, na mesma cama, mas emocionalmente estão ausentes, estão desconectados. Ela fala e ele está olhando o celular, assistindo televisão, jogando videogame. Ela compartilha algo importante e ele responde com um entendi. Ele escuta as palavras, mas não escuta o sentimento. E isso é devastador para a conexão emocional feminina. Porque do ponto de vista psicológico, mulheres tendem a valorizar profundamente a sintonia emocional dentro da relação. O psicólogo John Gottman, que estudou casais por mais de 40 anos, descobriu algo muito interessante. Relacionamentos saudáveis são construídos em pequenos momentos de conexão. Ele chamou esses momentos de bids, for connection. São pequenos convites emocionais. Quando ela diz, olha esse vídeo. Quando ela comenta, hoje eu tive um dia difícil. Quando ela comenta algo aparentemente simples, na verdade ela está fazendo um convite emocional. E existem 3 formas de responder a esse convite: ignorar, responder superficialmente ou se conectar de verdade. A maioria dos homens responde de forma automática, mas quando um homem responde com presença emocional real, algo muda completamente. Presença emocional significa olhar nos olhos quando ela fala, perguntar como isso te faz sentir. Lembre-se de algo que ela comentou dias atrás. Demonstrar que você não apenas ouviu, mas observou. Isso ativa no cérebro dela algo muito poderoso, sensação de importância emocional. E quando a mulher sente que importa, a conexão começa a voltar, inclusive na vida sexual. Segunda atitude, vulnerabilidade e intimidade emocional. Agora vamos falar de algo que muitos homens têm dificuldade: vulnerabilidade. Existe uma crença muito forte na cultura masculina de que um homem precisa ser sempre forte, não demonstrar nenhum tipo de sentimento, sempre seguro, sempre inabalável, nunca demonstrar medo, nunca admitir o erro. Mas aqui está algo que a psicologia dos relacionamentos mostra claramente. A intimidade emocional nasce da vulnerabilidade. A pesquisadora Brené Brown explica que vulnerabilidade é o principal caminho para a conexão humana, porque quando uma pessoa mostra humanidade, ela se torna emocionalmente acessível. Mulheres não se conectam com perfeição, se conectam com verdade emocional. Vulnerabilidade estratégica significa algo muito específico. Não é despejar problemas nela, é mostrar humanidade com responsabilidade. Por exemplo, admitir um erro real, dizer: eu entendi que naquele momento eu fui imaturo, ou eu percebi algo sobre mim que eu não tinha percebido antes. Esse tipo de comunicação gera algo muito poderoso: segurança emocional, porque ela percebe que está lidando com um homem consciente, um homem capaz de refletir sobre si mesmo. E isso muda completamente a percepção feminina, porque um dos maiores medos inconscientes dentro de um relacionamento
é este: estar com alguém que nunca muda. Quando um homem demonstra consciência emocional, ele sinaliza evolução. E a evolução emocional cria atração psicológica. Agora vamos falar da terceira atitude, e talvez essa seja uma das mais importantes: iniciativa consistente. Existe um padrão muito comum dentro dos relacionamentos. No começo, o homem se esforça, faz tudo, planeja encontros, manda mensagem, presta atenção, manda flores, lembra das datas comemorativas, mas com o tempo, ele simplesmente relaxa, ele se joga e a relação entra no automático. E o cérebro feminino percebe isso rapidamente, porque biologicamente mulheres são muito mais sensíveis a mudanças de investimento emocional. Quando o esforço desaparece, ela interpreta isso como desinteresse. E quando isso se repete, a admiração começa a diminuir. A iniciativa constante funciona como um sinal psicológico de escolha. Não escolha do passado, escolha do presente. Pequenos comportamentos fazem muita diferença. Mandar uma mensagem no meio do dia, planejar algo diferente no final de semana, fazer algo para ela sem que ela te peça, não por medo de perdê-la, mas porque você continua escolhendo investir na relação todos os dias. Relacionamento saudável não sobrevive de sentimento, ele sobrevive de comportamento consciente. Quando o homem mantém iniciativa emocional, ele reforça continuamente a conexão e isso muda a forma como ela percebe o relacionamento e muda também a conexão que ela tem com você, inclusive sexual. Se você prestar atenção, essas três atitudes têm algo em comum: presença emocional, vulnerabilidade e iniciativa. Todas elas comunicam uma coisa muito importante: valor emocional. Não são promessas, não são palavras, são comportamentos. E o cérebro humano acredita muito mais em comportamentos do que em discursos. Quando essas atitudes aparecem de forma consistente, a percepção feminina muda, a conexão volta e muitas vezes sentimentos que pareciam ter desaparecido começam a reaparecer aos poucos. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui eu explico a psicologia por trás dos relacionamentos e do comportamento emocional. E deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos. Qual dessas três atitudes você percebe que mais faltou no seu relacionamento? Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e reconquista. Nos vemos no próximo episódio.